Se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, é que sorriso demais em mulher velha é desconfiança, principalmente quando esse sorriso vem junto com uma concha de feijão ralo e uma frase fofa tipo: fiz com carinho, come, filha. Ah, tá bom, carinho caramba. Mas calma, que eu não tô aqui para falar da comida ainda, não. Primeiro, preciso te contar como é que essa burra aqui caiu na ilusão de casamento perfeito. Porque sim, fui burra. E com gosto. Meu nome é Almerinda Rocha. Tenho 82 anos, nascida e criada em Paraguaçu Paulista. E eu fui uma dessas meninas de interior que cresceu achando que casar cedo era prêmio. Tipo ganhar um rádio novo ou uma sandália sem prego segurando a tira. Na minha época, moça que passava dos 18 solteira já virava assunto de vizinha. Tá encalhada, diziam, como se a gente fosse lata de sardinha. E eu, besta que era, achava que amor vinha no pacote com um sobrenome bonito, cabelo engomado e promessa de futuro. Agora, não vá pensar que eu era dessas desesperadas que caía no colo do primeiro que oferecesse bala de hortelã. De jeito nenhum. Eu era filha do seu Anselmo, carpinteiro firme, e da dona Clarice, mulher de fibra e de agulha afiada. Costurava até cego enxergar botão. Lá em casa não faltava nada. E olha que nosso tudo era simples, mas era nosso. Comida quente, cama limpa e respeito. Ou palavra que sumiu, viu? Hoje em dia, o povo acha que respeito é dar bom dia no grupo da família. Eu e meu irmão Otacílio crescemos sendo tratados como gente. Meu pai nunca levantou a mão para minha mãe, nunca nos fez dormir com medo. Eu achava que todas as casas eram assim, até ir dormir na casa de uma coleguinha e ver a mãe apanhando do pai por causa de um prato quebrado. Saí de lá e prometi para mim mesma: com um homem assim, eu não caso nem amarrada. A promessa durou pouco, infelizmente. A gente só sabe da coleira depois que o pescoço já está roxo. Mas naquela fase, minha única preocupação era manter as tranças alinhadas, estudar o suficiente para não apanhar da professora e fugir das perguntas da minha tia fofoqueira. Já tem pretendente, Almerindinha? Eu respondia com um sorriso amarelo e engolia o enjoo. Mal sabia que o verdadeiro enjoo viria anos depois, com gosto de comida requentada e cara de sogra falsa. Ah, minha filha, naquela época, o auge da vaidade era ter um vestido de chita novo para usar na festa do padroeiro. E foi justamente numa dessas festas que o diabo, digo, o Otoniel, apareceu, alto, cheiroso, com aquele cabelo que parecia engraxado de tanto brilhantina, e o sapato tão lustrado que refletia até os pecados da gente. As meninas suspiravam por ele como se fosse um artista de filme, e ele adorava. Vivia com a camisa branca estufada, como se estivesse escondendo um prêmio, e eu, criatura inocente, achei que estava ganhando na loteria quando ele olhou para mim. Na primeira dança, ele disse que meu sorriso era mais bonito que o da filha do prefeito. Olha a ousadia! E eu, ao invés de desconfiar, fiquei lisonjeada. Burrice, meu bem, burrice pintada de rosa. Homem que elogia demais, mulher que mal conhece. Ou quer cama, ou quer vantagem. No caso dele, queria os dois. Ele começou a frequentar minha casa com aquele ar de príncipe do sertão. Chamava minha mãe de Dona Clarice. A senhora é um encanto. E elogiava até o angu. Meu pai, coitado, caiu na lábia. É trabalhador, educado, quer casar. Veja só que moço decente. Só esqueceram de perguntar se o moço tinha alma. Porque educação ensaiada, até papagaio aprende. Com 3 meses de namoro, isso mesmo, 3, ele já veio com conversa de compromisso. Disse que mulher boa não fica muito tempo disponível, que queria logo construir família. Família, ele disse, eu devia ter desconfiado aí. Quem fala família e compromisso com tanta seriedade aos 19 anos tá escondendo coisa. E tava mesmo, tava escondendo uma sogra que nem o capeta quis, por isso largou aqui na terra.
Meus pais, todos contentes, começaram a costurar os panos do enxoval. Até meu irmão, que sempre foi calado, me deu um sorriso torto e disse: se ele fizer qualquer coisa, eu arrebento ele. Engraçado, ele tentou anos depois, mas isso fica para outra parte. O casamento foi bonito, igreja cheia, vestido alugado, com renda até na manga. Eu me sentia a princesa da roça. Quando saí de braço dado com o Otoniel, achei que o mundo tinha se ajeitado, que eu ia ser feliz, ter filhos, cuidar da casa e do marido com orgulho. Ah, coitada de mim! A única coisa que eu cuidei foi da minha sanidade para não enlouquecer trancada naquele quarto, fedendo a mofo, enquanto a sogra dizia que era pro meu bem. Mas calma, minha filha, esse é só o começo, porque o inferno mesmo só começou quando eu pisei naquela casa e ouvi a primeira frase da velha: Almerinda, aqui você vai ser tratada como filha. Foi aí que eu devia ter corrido, mas fiquei e paguei para ver e vi. Ai, minha filha, se eu pudesse guardar só uma partezinha da minha história, só um fiapinho bom, seria aqueles primeiros dias depois do casamento, a lua de mel. Ah, a bendita lua de mel. Otoniel me levou para uma cabana afastada da cidade, um lugarzinho que ele disse que o tio emprestou. A verdade é que até hoje não sei de quem era aquela casa, mas era linda, simples e escondida. E o principal, sem sogra por perto. Eu tinha acabado de casar, ainda com a cabeça cheia de arroz do altar, e fui parar num lugar onde a única coisa que se ouvia era o barulho do mato balançando e os bichos fazendo serenata de noite. Por uns dias, parecia que eu estava vivendo dentro de uma música bonita, daquelas que a gente ouve com o olho fechado, suspirando. Otoniel se transformou, fez comida para mim, sim senhor, me servia na mesa com um paninho no colo, dizia que toda rainha merecia mordomia, e eu, toda derretida, achando que tinha casado com o último romântico do planeta. Ele me abraçava forte, beijava minha testa, me chamava de meu bem precioso, dizia que eu era a joia rara, que ele tinha procurado a vida toda. Me olhava como se eu fosse feita de cristal. E olha, vou te contar, por um instante eu acreditei mesmo que ele me via assim. Até pegava a flor no quintal de manhã e deixava na beirada da cama. E achando pouco ainda, me acordava com um beijo no ombro e voz mansa. Vai ser sempre assim, Almerinda. Você nunca mais vai sofrer na vida. E eu, besta que era, só faltava desenhar coração na janela com vapor do chuveiro. Falava de futuro com gosto. Disse que queria 3 filhos, uma casa com varanda, uma mesa comprida para receber os amigos, que ele ia trabalhar dobrado, que tinha dinheiro guardado, que logo ia montar o próprio negócio e eu nunca mais ia precisar pegar no pesado. Só cuidar dos filhos e fazer o que desse vontade. Até meu pai teria orgulho, dizia ele. E eu? Bom, eu acreditei. Deus que me perdoe, mas eu acreditei com todo o coração. Aqueles dias me enganaram direitinho. Fez tão bem que por um tempo até esqueci da sogra. Esqueci daquelas palavras estranhas dela na festa. Esqueci da cara de julgamento que ela fez no altar. Esqueci tudo. O homem me tratava como uma rainha. E o que a gente faz quando alguém trata a gente assim? A gente se entrega. Mas o mundo, minha filha, o mundo é rápido para mostrar que sonho demais dá dor de cabeça. No 5º dia, ele disse que era hora de voltar. Vamos para nossa casa, meu bem. Nossa casa? Olha só a audácia. Fui achando que ia entrar num lugarzinho só nosso. Nem que fosse pequeno, simples, mas só nosso. No caminho, ele falava com empolgação. É só por um tempo, até eu ajeitar tudo do meu negócio. Depois, a gente vai ter o que quiser. Paramos numa casa grande, bonita por fora, cheia de janela, com portão alto. Mas já no portão, senti uma coisa ruim no estômago. E dessa vez, não era a comida, era a intuição. Mas mulher nova, apaixonada, ignora. A gente sempre acha que é coisa da cabeça. Queria eu ter escutado meu enjoo. Quem abriu a porta foi ela, a sogra, vestida de luto, mesmo sem ninguém morto. Porque a alegria
era o que menos morava naquela casa. Do lado dela, o pai dele, um homem seco que só balançou a cabeça, e duas moças que pareciam ter saído do mesmo molde da mãe, olhar julgador, braço cruzado e nariz empinado. "Bem-vinda, Almerinda", disse a sogra, com aquele tom que parece abraço, mas é enforcamento. "Aqui você vai ser tratada como filha." "Filha?" Quase dei risada ali mesmo, mas o medo travou meu peito. Otoniel segurou minha mão e cochichou: "É só um tempo, meu bem, até as coisas se ajeitarem." E eu, idiota que ainda estava sonhando com flor no travesseiro, acreditei de novo. Só que um tempo virou dias. Os dias viraram semanas. As semanas engoliram minha liberdade. Naquela casa, eu descobri que filha era só um jeito bonito de dizer serva. Dormia num quarto sem janela, com porta que trancava por fora. E não era por segurança, não. Era para garantir que eu não saísse. A sogra dizia que era para o meu descanso. E o Otoniel, o meu príncipe de cabana, dizia que era normal, que ela só queria meu bem. Ah, queria meu bem quieta, calada, invisível, e conseguiu. Sabe quando você entra num lugar e sente que ali ninguém te quer, mas todo mundo te usa? Pois é, eu virei esse tipo de utensílio, igual colher de pau velha. Ninguém joga fora, mas também não respeita. E naquele casarão, o nome Almerinda desapareceu, sumiu, evaporou, virei ela, a menina, aquela lá. Só me chamavam pelo nome quando era para criticar. A primeira bronca veio antes mesmo do sol nascer no segundo dia. "Almerinda, isso aqui tá com cheiro de mofo, você não limpou direito." A sogra cuspiu, sem tirar o olho da almofada, como se eu tivesse o poder de arrancar décadas de sujeira com um pano e boa vontade. Sorri amarelo e perguntei: "Quer que eu refaça?" E ela respondeu com aquele tom doce que só quem nasceu com o dom de humilhar sabe usar. Se soubesse fazer certo, não precisava refazer, né, minha filha? Era só o começo. Começaram a surgir tarefas que nem Jesus, na última ceia, teve que lidar. Panos de prato para alvejar no dente, piso para encerar com escova de dente, banheiro para esfregar com vinagre e reza brava. E se eu, por azar, encostasse na cadeira, antes do almoço, vinha a frase clássica da mãe do meu encantado: "Quem casa trabalha, descanso é luxo para quem tem herança." E eu, herança não tinha, só tinha olheira e a obrigação de manter a cara boa. Porque em casa de gente metida, mulher que casou tem que parecer feliz, mesmo que esteja à beira de cair dura. As cunhadas? Ah, essas eram duas princesas do trono da hipocrisia. Não levantavam um copo, mas tinham um diploma em olhar torto. Viviam penteadas, perfumadas, fazendo crochê de fachada, enquanto eu lavava lençol até a mão rachar. E toda vez que eu passava, vinham com comentário: "Nossa, que cara pálida! Você não come, menina? Tá com problema de saúde, é?" Eu queria responder: "Sim, tô com problema sim. Se chama vida controlada por 3 megeras e um homem frouxo." Mas calava, porque mulher criada com vergonha na cara engole o grito até ele virar úlcera. E Otoniel, ah, meu doce ilusionista, voltava do trabalho e perguntava se o jantar estava pronto, se a roupa dele estava passada, se o banho estava esquentado, isso com aquele mesmo sorriso idiota de quem ainda achava que eu era a sortuda da relação. Nunca perguntou se eu estava bem. Nunca notou quando minha mão estava enfaixada. Nunca percebeu que eu emagreci tanto que a galiança já escorregava. Na verdade, ele só me notava quando eu errava. Bastava uma mancha na camisa dele e pronto, discurso. Você precisa caprichar mais. As outras mulheres fazem. Por que você não consegue? Uma vez cheguei a ouvir ele dizer: minha mãe faz isso há 30 anos sem reclamar. A vontade que me deu foi perguntar se ele também queria dormir com ela, já que ela era tão perfeita. Mas não falei, não ainda. Uma noite, já com a coluna gritando, fui até a cozinha beber um copo d'água. Encontrei a sogra lá sentada, descascando laranja.
Ela me olhou de cima a baixo e soltou: "Não se acostume, aqui não tem folga para mulher casada." Eu disse que só estava com sede. Ela sorriu: "Sede a gente mata com serviço. Vai aprender." E aprendi. Aprendi a esconder o choro, a andar sem fazer barulho, a nunca sentar antes das outras. Aprendi que se eu deixasse o pano torto no varal, ouvia sermão. Se o feijão estivesse mole demais, era motivo para virar piada na mesa. E se eu cochilasse à tarde, meu nome ia parar até na boca da vizinha. A nova nora é preguiçosa. Tinha dias que o único som que eu ouvia era o da vassoura raspando no chão e as palavras da sogra ecoando feito maldição. Mulher que reclama é mulher que não serve. Servir, essa era a palavra que definia minha vida ali. Servir sem receber, sem descanso, sem nome, sem ninguém. E sabe o que doía mais? Não era o trabalho, era saber que eu tinha pai e mãe vivos, que me criaram com carinho, com tudo do bom e do melhor que podiam, e mesmo assim eu estava ali, sendo tratada como lixo reciclável. Nem bicho de estimação era tão controlado. Comecei a esquecer o som da minha risada. Comecei a dormir com o estômago embrulhado, mesmo sem fome. Comecei a ter medo de olhar no espelho e não reconhecer quem estava ali. Mas como toda panela de pressão, chega uma hora que até o vapor cansa de segurar. E eu comecei a observar, a contar os passos, a entender os hábitos, porque mulher inteligente não grita, ela espera o momento certo, e ele estava chegando. Se tem uma coisa que mulher teimosa aprende do jeito mais doloroso, é que não se planta flor em terreno seco. E ali, naquela casa, eu estava jogando rosa em cima de brita. Mesmo assim, num lampejo de esperança ou burrice, eu resolvi tentar de novo, tentar agradar, tentar ser vista, tentar ver se só por um dia me tratavam como esposa e não como faxineira de luxo. Era aniversário do Otoniel, e por mais que ele fosse um banana, ainda era meu marido. E eu ainda estava agarrada na esperança que ele lembrasse de ser homem. Achei que, se eu fizesse algo especial, talvez ele se tocasse, talvez percebesse que tinha uma mulher ali, não uma funcionária de avental. Levantei cedo, antes do galo, peguei receita da minha mãe, aquela costela com molho grosso que fazia até ateu agradecer em oração. Lavei cada folha, cortei cada pedaço com calma, com gosto. Preparei arroz soltinho, farofa úmida, vinagrete com cheiro de feira fresca. Fiz até o maldito suco de caju que ele gostava. E o bolo? O bolo. Coloquei tudo de mim naquela massa. Usei as últimas frutas boas que achei na feira. Decorei com chantilly batido na mão, porque ali não tinha batedeira, mas sobrava força. Enquanto isso, a sogra tinha saído. Disse que ia resolver umas coisas. O que ela foi resolver, descobri depois. Comprou um bolinho murcho de padaria, desses que vêm com a vela torta e cobertura de suspiro amargo. Voltou com aquele pacote de papel pardo e a cara de quem achou que tinha feito um grande gesto. Quando ela entrou e viu a mesa posta, a comida fumegando e o bolo enfeitado com carinho, ficou pálida. Pior que pálida, ficou verde. Parecia que tinha engolido uma espinha de peixe. Ficou me olhando com aquele ódio contido que só sogra ressentida sabe ter. E perguntou, já com veneno escorrendo na voz: "Você fez isso tudo para quem?" Eu, sorridente que só, respondi: "Pro Otoniel. É aniversário dele. Achei que ia gostar de uma comidinha especial." Foi como se eu tivesse cuspido no altar da família. Ela arregalou o olho, jogou a sacola em cima da pia e soltou a pérola. "Quem cuida do aniversário do meu filho sou eu. Sempre fui eu, desde pequeno. Você se acha no direito de roubar esse papel?" Roubar? A mulher me acusou de roubar o direito de alimentar o próprio marido. Respirei fundo para não voar na goela dela com colher de pau. As cunhadas vieram correndo, feito urubu em volta de carniça. "Ai, mãe, calma." Ela não sabia, é nova. E eu ali parada,
tentando entender como cozinhar, se tornou crime passível de linchamento familiar. Otoniel chegou logo depois, deu de cara com o cheiro bom, a mesa posta, a tensão no ar, sorriu, elogiou, comeu com gosto, comeu muito, repetiu, fez um prato fundo de farofa, limpou o resto com pão. No fim, ainda disse: "Você se superou, Almerinda, estava tudo maravilhoso." E foi aí que, pasme, o sogro falou. Pela primeira vez em anos, aquele homem que era quase uma estante de canto abriu a boca e disse: "Essa menina tem mão boa. Faz tempo que eu não como comida assim. Parabéns, Nora. Achei que ia desmaiar, não pela emoção, mas pelo susto. Achei que ele era mudo." A sogra travou. Parecia que tinha tomado choque. E eu, por um segundo, pensei: talvez agora as coisas mudem. Tolinha, mais tarde, sozinhos, Otoniel me chama para conversar. Pensei que era para agradecer de novo. Talvez até me pedir desculpas pelo escândalo da mãe. Mas não. Ele respirou fundo e veio com aquela voz mansa que sempre precedia uma covardia. "Você precisa ter paciência com a minha mãe. Ela é acostumada a fazer as coisas do jeito dela. Cresceu assim. Se quiser mudar algo, tem que pedir permissão, conversar antes. Ela só se sentiu invadida, entende? Permissão. Eu precisava pedir permissão para fazer arroz. Conversar antes de usar minha própria panela. Estava ouvindo aquilo de um homem feito, com barba na cara e vergonha ausente. Olhei para ele e a única coisa que consegui dizer foi: "Você tem medo da sua mãe?" Ele nem respondeu, só abaixou os olhos e naquele instante tudo caiu por terra. Eu vi que eu estava casada com um menino grande, um boneco de ventríloquo, com medo de desagradar a dona da casa. Me deu nojo, me deu arrependimento, me deu uma raiva que subiu quente até a garganta. E como se não bastasse, à noite, a sogra veio até meu quarto com um teatrinho digno de novela ruim. Bateu na porta, entrou com um copo na mão e aquele sorrisinho torto. Vim pedir desculpas, fiquei nervosa, mas já passou. Toma esse chazinho, é bom para acalmar. Serve como oferta de paz." Olhei o chá. Aquilo estava com um cheiro estranho, meio doce demais, mas eu, besta, cansada, querendo que a casa dormisse em silêncio, aceitei. Tomei devagar. Ela sorriu mais largo. "Amanhã vai ser tudo melhor, você vai ver." E foi embora. Só que não foi melhor, não. Nada ficou melhor. O chá virou rotina. Toda noite ela vinha com a xícara. E eu, querendo agradar, querendo mostrar que era madura, que sabia perdoar, bebia. Mas o que eu não sabia é que naquela xícara não tinha paz nenhuma. Só coisa ruim disfarçada de calmaria. E isso eu só ia descobrir muito depois. Tem dias que a gente acorda e parece que apanhou de madrugada. O corpo todo pesado, a cabeça como se tivesse sido usada de tambor numa festa de São João, e a alma querendo se esconder num canto escuro e só sair quando o mundo for menos idiota. Eu comecei a ter esses dias, primeiro achando que era TPM, depois falta de vitamina. Só não desconfiei do mais óbvio. Gente ruim também cozinha. Lembro bem da primeira vez e senti a mão formigar do nada. Tava esfregando o tanque com sabão de soda quando, de repente, os dedos travaram. Fiquei olhando aquela mão torta, como se não fosse minha. A sogra passou na porta, viu e ainda teve a audácia de dizer: "Não aguenta nenhum balde de roupa? Hoje em dia tá tudo mole mesmo." Não respondi. Não porque faltou coragem, faltou força mesmo. A língua parecia de cimento. E ainda tinha o maldito chá da noite anterior me revirando por dentro. Mas como eu era mulher criada com educação e medo de escândalo, engoli seco e fui fingir que estava tudo bem. Só que o corpo não finge por muito tempo. Os enjoos começaram discretos. De manhã, na hora de levantar, parecia que o mundo rodava. Eu segurava na parede, fechava o olho e esperava passar. Achava que era o jejum. A sogra, claro, dizia que era psicológico. "Você é muito nervosa, Almerinda. Tudo é emoção. Mulher tem que ser mais controlada." Controlada? Eu já estava me sentindo um robô com defeito.
um zumbi de avental, Otoniel continuava sendo o mesmo poste com voz. Só falava quando precisava, só via problema quando a mãe apontava. Um dia, cheguei a desmaiar no banheiro. Acordei com ele, me abanando com um paninho e dizendo: "Você precisa descansar mais." Descansar onde, criatura? Se até para respirar tinha que pedir licença? As cunhadas inventaram que eu estava fazendo drama. Ela quer chamar atenção, acha que é fina demais para viver como a gente. Uma até teve a coragem de dizer que eu estava assim porque não engravidava. Mulher parada dá nisso. Olha, minha vontade era jogar uma cusparada bem no meio daquela sobrancelha desenhada. Mas me segurei, porque minha mãe sempre dizia: quando a boca coça para xingar, o mundo escuta mais se você sorrir. E eu sorri, com nojo, mas sorri. E o chá continuava chegando toda noite. Agora vinha com carinho. Ela trazia na mão, quente e cheiroso, dizia que era para fortalecer o sangue. Uma vez, até colocou uma florzinha na bandeja, para fingir que aquilo era cuidado. Aquele líquido marrom claro que parecia inocente. E eu, besta cansada, continuava bebendo, porque quando a gente já está tão pisada, qualquer gentileza parece salvação. E eu queria acreditar, queria tanto que aquele inferno tivesse um ponto de pausa, que aceitei até veneno disfarçado de bondade. Teve uma manhã em que acordei com a vista embaçada. Pisquei umas 5 vezes e só via borrão. Saí tateando pela casa igual barata sem rumo. Derrubei uma cadeira, tropecei no tapete. A sogra me olhou como se que eu fosse um vidro rachado e soltou: "Tá bêbada, é?" Ri por dentro, porque se eu tivesse bebido, pelo menos teria sido por vontade própria. Aquilo ali era outro tipo de ressaca. Mesmo assim, continuei fingindo. Mulher aprende desde cedo a ignorar dor, a carregar peso que não é dela, a engolir desconforto como se fosse sopinha de avó. Eu dizia para mim mesma: é só um tempo, vai passar. Só que não passava. Pelo contrário, a cada semana eu parecia mais longe de mim. A comida já não tinha gosto. O banho não refrescava. A cama era mais um lugar de prisão que de descanso. Teve um domingo em que tentei sentar na varanda, sozinha, só para tomar ar. A sogra apareceu do nada, como se tivesse radar. "Vai ficar aí largada? A pia tá cheia." E eu respondi, pela primeira vez, sem abaixar a cabeça: "Só vou terminar meu chá, depois eu lavo." Ela parou, me olhou com aqueles olhos pequenos e frios, sorriu como quem segura o tapa com a ponta do dedo e disse: "Muito bem, é assim que se começa a ser útil de verdade." Naquele dia eu soube, tinha alguma coisa errada. Não comigo, contudo, com o jeito que ela me observava, com o tom fingido, com o chá que só ela tomava junto uma vez e disse que não caiu bem, com o cuidado forçado, com os olhares das filhas, com o silêncio do marido. A peça começou a se encaixar, devagar, torta, mas se encaixando. Mas como tudo na vida tem hora, eu ainda não sabia o tamanho da armadilha. Só sentia que algo grande estava por vir e que dessa vez não seria eu quem ia desabar. Acordei no chão. Não sei se escorreguei, se caí ou se desabei mesmo. Quando abri os olhos, vi o forro da casa balançando devagar, como se estivesse zombando da minha fraqueza. A cabeça latejava como tambor de escola de samba em ensaio final e a boca seca como promessa de político. O pior, ninguém correu. Nenhuma alma viva fez menção de se assustar. O pai do Otoniel passou por mim e só soltou um "e caiu de novo", como quem comenta previsão de chuva. As irmãs seguiram o desfile, rindo de alguma piada sobre unha mal feita. E a sogra? Essa se aproximou com a cara de quem vai acender vela, mas está torcendo é pro defunto não levantar. Tá se alimentando mal, Almerinda. Vou fazer um chazinho, disse, como se eu já não soubesse o final dessa novela. Não respondi. Também nem forças tinha. Até pensar doía. Senti uma pontada na barriga, outra na nuca, e as pernas pareciam de pano molhado. Era como se o próprio corpo tivesse desistido antes de mim.
Mas aí veio um pensamento, rápido, incômodo e certeiro. E se o problema não for meu? Fui até o espelho do banheiro, com passos arrastados. Me olhei. Sabe quando você vê alguém e pensa, conheço de algum lugar? Pois é, era eu ali, mas não era. Olheira funda, rosto amarelado, boca rachada. Tava parecendo boneca velha, largada em vitrine de brechó. Engraçado. Meu pai dizia que mulher boa aguenta tudo, mas ele nunca imaginou que o tudo incluía chá duvidoso, sogra maquiavélica e marido banana. Eu ali, toda desmontada, ainda tentando achar explicação médica, psicológica, espiritual. Faltava só acender incenso e pedir conselho para a parede. No almoço, fiz questão de só fingir que comia. Mexia o garfo, sorria educadamente e deixava tudo no prato. A sogra percebeu. Aquela megera tinha o faro mais aguçado que cachorro de guarda. Perguntou se estava enjoada. Eu disse que era só coisa de mulher. Ela forçou um riso, daqueles que vêm com mensagem subliminar. Dava para ler no olho dela. Você está começando a entender, né? Fiz uma lista mental das últimas semanas. Cada dia com o tal chá, cada sintoma, cada episódio estranho. Comecei a notar os padrões. Toda vez que eu bebia, passava mal. Toda vez que deixava de tomar, melhorava um pouco. Lento, discreto, quase imperceptível, quase. Só que ali, naquela casa, ser esperta demais era perigoso. Precisava jogar com calma, mostrar fraqueza e guardar a força no bolso. Vesti minha melhor cara de sonsa e agradeci o cuidado. Agradeci. Você tem noção? Agradeci o veneno. Porque, mulher, às vezes, para se salvar, precisa primeiro fingir que está derrotada. Naquela tarde, Otoniel chegou do trabalho com cara de segunda-feira vencida. Sentei com ele na varanda. Fingi carinho. Perguntei do dia, da firma, da vida. Ele respondeu com aquela animação de poste queimado. No fim ainda disse, a mãe está preocupada com você. Tenta ser mais receptiva, Almerinda. Receptiva, como se eu fosse antena de rádio. Como se aceitar humilhação fosse sinal de boa convivência. Sorri, de novo, porque a ironia ainda era minha única aliada. Mais tarde, a sogra veio com outra xícara, agora com cheirinho de hortelã e frase pronta. Esse é diferente, vai te deixar mais leve, você está carregando coisa demais. Eu segurei a xícara, olhei para o líquido, senti vontade de atirar na parede, mas bebi, um gole só, suficiente para manter o teatro. Depois, escondida, joguei o resto na pia. Foi a primeira vez que não engoli tudo. E como mágica, naquela noite dormi sem acordar, suando frio, sem enjoo, sem delírio. Só um cansaço normal, humano. No dia seguinte, percebi outra coisa. Otoniel me olhava diferente, menos apaixonado, se é que um dia foi, e mais desconfiado. A sogra também. Passava mais tempo em silêncio, observando. Sabia que eu estava acordando. E quem vive do controle teme a mulher que começa a pensar por conta própria. Fiz um plano, pequeno, disfarçado. Comecei a guardar os chás, um por um. Escondia em frasco de perfume, em pote de farinha, até num sapato velho. Ia testar, ia mostrar para mim mesma que não era loucura. E que se era loucura, então era bem arquitetada e assinada por aquela velha de alma seca. Mas não ia agir com pressa, porque o próximo passo, meu bem, seria o mais perigoso. E mulher que vai à guerra, sem estratégia, volta com mais ferida que vitória. Se tem uma coisa que mulher desesperada aprende com o tempo, é farejar mentira, como quem sente cheiro de gás vazando. E ali, naquela casa, tudo cheirava estranho. Até o café tinha gosto de desconfiança. Mas o que me empurrou de vez para a realidade foi um tropeço bobo, literalmente. Fui buscar farinha e tropecei no armário de mantimentos. Quando abaixei para catar o pacote que caiu, vi com os olhos que a terra ainda não comeu. Lá no fundo, atrás dos potes de arroz e das latas de extrato, estava ele, o frasquinho, pequeno, sem rótulo, tampinha de rolha e um restinho de líquido escuro, igualzinho ao que eu vinha tomando no chá da noite.
O coração disparou. Não era susto, era raiva mesmo. Daquela que sobe quente, empurra a lágrima e traz a vontade de sair quebrando tudo. Peguei o frasco, abri devagar, cheirei, quase caí para trás. Aquilo tinha um cheiro doce demais, enjoativo, forte. Uma mistura de erva com coisa podre. Não era nada que se coloca numa infusão para acalmar. Aquilo era poção de bruxa maldosa, daquelas que sorriem enquanto envenenam a maçã. Voltei para a sala com a mão fechada, escondendo-se o frasco. Sogra na varanda, bordando a linha torta do capeta, cunhadas rindo de alguma bobagem, Otoniel no sofá, com o jornal na mão e o cérebro em férias eternas. Ninguém percebeu meu silêncio. Ninguém nunca percebe. Mulher calada, em casa de gente egoísta, é invisível. Fui pro meu quarto, escondi o frasco debaixo da almofada. Sentei na cama e fiquei olhando pro nada. Não precisava de laudo, nem de médico, nem de Sherlock Holmes. Era isso. O corpo pedindo socorro não era frescura, era aviso. O chá que ela me dava todas as noites, aquele teatrinho de oferta de paz, era uma armadilha de dose lenta. A desgraça era tão bem feita que até dava gosto de admirar. Ela me mantinha fraca, tonta, calada e ainda ganhava medalha de mulher cuidadosa. E eu, feita de besta, agradecendo, engolindo veneno e ainda lavando a xícara no fim. A partir daquele dia, decidi que não ia mais beber nada que viesse das mãos dela. Só que também não podia demonstrar, porque se a velha percebe que você acordou, ela troca a dose pelo porrete. Passei a jogar o chá fora, fingia beber, elogiava, sorria, depois virava tudo na pia, mas os efeitos, esses demoraram para sumir. O corpo, coitado, estava tentando entender há semanas, porque tudo parecia desmoronar de dentro para fora. Foi aos poucos. Primeiro, o enjoo diminuiu. Depois, a força voltou nos dedos. A cabeça parou de girar. Até o humor, aquele que ela tentou matar com colher de pau, começou a ressuscitar. Mas ainda faltava uma coisa, provar que era ela. Não bastava só sentir. Tinha que mostrar, tinha que escancarar e, claro, fazer com classe. Comecei a plantar sementes, literalmente. Peguei uns grãos de feijão e botei para brotar em copo com algodão. 3 copos. Um com água normal, outro com água misturada com chá e um terceiro com água da torneira da casa só para garantir. Deixei escondido no armário do meu quarto. Depois de 3 dias, o do chá estava parecendo planta de cemitério. Murcho, fedido, sem raiz. O da água da pia até tentou crescer. E o com água limpa, forte, verdinho, feliz da vida. Ali estava a minha prova. Não era mais intuição. Era ciência de mulher que já teve que aprender botânica para não virar estatística. E o Otoniel, esse seguia fingindo que o mundo estava em paz. Dizia que eu estava com cara melhor, que a mãe devia estar certa mesmo com os remédios caseiros. Remédio, imagina, era como chamar veneno de vitamina. Uma vez, até sugeriu que eu ajudasse a sogra na cozinha para aprender mais receitas de família. Receitas? Eu quase ri na cara dele, quase. Mas aí me bateu uma ideia, daquelas que só brotam na cabeça de quem já foi humilhada o suficiente para perder a vergonha e ganhar criatividade. Decidi que ia retribuir, só que do meu jeito. Comecei a fazer doces, bolinhos, biscoitos, cada um com um toque especial. O chá dela, misturado, sim, minha flor. Peguei o restinho do frasco e fui dosando nos quitutes que ela tanto se gabava de comer sozinha. Não era para matar, não. Era só para ela sentir o que era perder o controle do próprio corpo, enquanto todo mundo fingia que estava tudo normal. Dei para ela o primeiro bolinho na hora do café da tarde. Ela mordeu, elogiou, engoliu. Eu só observei e naquele momento senti um tipo de paz que não se vende em farmácia. A paz de quem olha para o carrasco e pensa, agora você também vai dançar. Mas isso, claro, ainda era só o começo da minha pequena vingança silenciosa, porque mulher que sobrevive ao veneno não esquece.
e não perdoa tão fácil. Se você chegou até aqui, deixa teu like, porque Almerinda agora não é mais só a nora quieta, é a cobra que aprendeu a dar o bote. Existe um prazer silencioso em ver o carrasco tropeçar na própria armadilha. Não falo de vingança escandalosa, dessas de novela das 8, não. Falo de devolver na mesma moeda, mas com juros, correção e um sorriso no rosto. Porque se tem uma coisa que sogra manipuladora odeia mais que ser contrariada, é ser desmascarada por quem ela julgava burra. E foi assim que a coisa começou a virar. Depois da minha doce contribuição ao cardápio da casa, o primeiro sinal apareceu no jantar de quarta-feira. A velha serviu o próprio prato, comeu com aquela pose de quem julga até o sal do arroz alheio e meia hora depois estava sentada na varanda, abanando o rosto com um prato de plástico. Disse que estava calor. Detalhe, chovia. As cunhadas correram para pegar água. Otoniel apareceu com um pano molhado. Eu fiquei na minha, ofereci um chá de camomila, bem suave, quente, sem mistura nenhuma. Dessa vez, ela recusou, claro, estava desconfiada. Não disse com palavras, mas o olhar dela já gritava. Começou a me observar mais do que o normal. Espreitava a esposinha como se fosse rato farejando de ratoeira, mas não sabia o que procurar, porque eu, minha filha, eu aprendi a andar em silêncio, a mexer no que é meu sem deixar rastro, e a se vingar sem precisar levantar a voz. Na sexta, ela não levantou da cama, disse que era uma virose. Estava tonta, suando, sem fome. Otoniel entrou em pânico. Disse que a mãe nunca ficava doente, que isso era obra de Deus, um aviso. Olhei bem nos olhos dele e disse, ou talvez seja só coisa da idade. Ele não entendeu. Ainda bem. O sogro, aquele que só abria a boca para cuspir vento, dessa vez comentou, vai ver é o feijão novo. Tava diferente essa semana. E tava mesmo. Feito por mim, com minha receita, com meu toque, sem a mão podre dela na panela. Só que dessa vez teve uma pitadinha de justiça. Aí você me pergunta, Almerinda, você ficou com pena? Meu amor, eu senti um alívio que não senti nem quando tirei o sutiã apertado no final do meu casamento. Nos dias seguintes, o circo começou a desmontar. A velha já não tinha mais voz para mandar. Andava arrastando o chinelo, reclamando de dor que ninguém entendia. E eu ali, servindo o jantar com a mesma elegância de sempre, perguntando se queria mais sal ou menos drama. As cunhadas, sem a matriarca fazendo sombra, começaram a brigar entre si. Uma queria mandar mais que a outra. Foi uma beleza, um teatro de horrores. E o Otoniel, perdido no meio, tentando manter a ordem com a autoridade de um boneco de posto furado. Enquanto isso, eu comecei a cuidar de mim. Devagar, fui ao mercado, comprei um sabonete do cheiro que gosto. Peguei um batonzinho escondido e voltei a pintar a boca, só de birra. Até me peguei cantarolando um dia, sozinha, coisa que não fazia desde que pus o pé naquela casa maldita. E foi nessa leveza que a bomba estourou. Num sábado de tarde, entre um café e outro, a sogra me chamou para o quarto. A voz fraca, o olhar murcho, disse que queria conversar. Sentei na cadeira, cruzei os braços e esperei. Ela começou. Você sabe que eu sou doente, que sempre tive pressão baixa, essas coisas. Eu só a senti. Ela continuou. Mas esses dias eu tô pior. E tô começando a achar que tem coisa errada. Segurei o riso, dei um gole d'água para não gargalhar. E perguntei, já procurou um médico? Ainda não, respondeu ela. Queria entender o que mudou aqui dentro. Você, por exemplo, parece outra. Até cor no rosto voltou. Tá até mais alegre. Que bom que reparou. Soltei com a ironia escorrendo pelas bochechas. Ela me encarou. E naquele olhar eu vi o medo, a dúvida e principalmente a suspeita. Sabia que eu sabia, mas não tinha como provar, porque tudo que ela fez comigo foi na base do disfarce. E eu estava devolvendo com a mesma moeda. Levantei, fui até a porta, me virei e disse,
Talvez esteja na hora da senhora tomar um chá. Aqueles antigos, lembra? Dizem que é ótimo para acalmar. Saí sem esperar resposta. A vingança estava servida, morna, silenciosa e com aquele toque doce que engana até paladar treinado. Agora ela vivia tonta. Evitava comer o que eu fazia. Começava a preparar os próprios pratos, mas já sem força, sem confiança. E o mais delicioso, me pedia ajuda. Sim, ela, a rainha da tiraria doméstica, me pedindo para cortar cebola, lavar arroz, como se a humildade fosse um pano velho que ela foi obrigada a se vestir. Tem coisa que a gente não esquece. O dia em que você percebe que alguém precisa mais de você do que você precisa dessa pessoa é libertador. E foi nessa exata virada que eu vi a velha murchar de verdade. O corpo já não acompanhava o veneno que ela mesma espalhava. A alma dela, se é que ainda resistia ali dentro, andava encolhida num canto do quarto, assistindo minha sombra passar com um misto de medo e amargura. Naquela semana, ninguém me mandou fazer nada. Não teve lista de tarefas, não teve sermão sobre a posição da colher, nem o bendito você faz do seu jeito, mas o nosso é melhor. Nada. Um silêncio suspeito que por muito tempo foi tudo que eu pedi. Mas, curiosamente, quando ele chegou, não me bastou, porque agora eu queria mais. Queria minha liberdade com gosto de vitória, não só com ausência de grito. A sogra mal levantava da cama. As filhas, duas preguiçosas de luxo, passaram a fingir que cuidavam dela. Uma levava chá, o verdadeiro, o sem drama. A outra trazia cobertor e reclamava da temperatura. Otoniel continuava o mesmo, uma meba com gravata que dizia frases prontas e tentava, de vez em quando, bancar o diplomata. Teve a cara de pau de vir me dizer: agora que a mãe está mais frágil, é hora de todos unirem forças. Unir forças. Olhei para ele com aquele sorrisinho que só mulher desiludida sabe fazer. E pensei, unir forças é o caramba. A única força que eu quero é para empurrar esse portão e nunca mais voltar. Foi então que comecei a mexer nas minhas coisas. Caixas, roupas, caderninhos guardados, um chinelo da minha mãe que escondi no fundo da gaveta. As lembranças que resistiram ao mofo da submissão. Reuni cada pedaço de mim como quem costura o próprio nome de volta. E ali, dobrando o pano, percebi que eu nunca fui pequena. Me fizeram acreditar nisso. Me comprimiram, me dobraram em 1000 partes para caber numa vida que não era minha. Enquanto isso, a dona da casa seguia definhando. Não só no corpo, no controle, na posição. Já não mandava, não impunha, não manipulava com facilidade. Os olhos dela, antes duros, agora pareciam implorar socorro. Mas o meu já não oferecia mais, até que, numa tarde qualquer, ela me chamou. Estava deitada, coberta até o queixo com voz fraca. Disse que precisava conversar. Fui, não por compaixão, essa já tinha sido enterrada. Fui por curiosidade. Queria saber até onde ela ia ter coragem de chegar. Ela começou com aquela ladainha mansa. Sei que você me odeia. Sei que fiz coisas que talvez não tenha como reparar. Não respondi, porque quem tem culpa se entrega sozinho. Mas, Almerinda, eu soube desde o começo que você não era igual às outras. Sempre teve força. Só que força demais incomoda. Ah, meu bem, a velha estava se confessando como quem joga migalhas e espera que a pomba volte agradecida. Mas eu não sou pomba, sou corvo e corvo não perdoa fácil. Olhei bem no fundo dos olhos dela e disse: a senhora passou anos tentando me matar aos poucos, mas o pior não foi isso, foi me ensinar a viver com medo de existir. Ela fechou os olhos. De vergonha ou de cansaço, não sei, mas naquele instante tive certeza. A derrota dela não foi perder o corpo, foi perder o domínio. E isso, pra gente assim, é o fim de tudo. A última noite foi a mais silenciosa. Nem os grilos tiveram coragem de cantar. Tava tudo pesado no ar, denso, como se a casa soubesse que ia perder a única alma boa que ainda habitava ali. Eu já tinha arrumado minhas coisas.
pouca coisa, viu? Quando a gente vive sem direito a ser dona nem da própria escova de cabelo, a bagagem é leve. Um vestido limpo, um par de chinelos que minha mãe me deu no último Natal, antes de morrer, meu caderninho, um batom vencido, mas cheio de memória e coragem. Aquilo sim, pesava. O plano era sair cedo, sem fazer barulho. Mas claro que ele, o grande diplomata das sombras, reapareceu na porta. Otoniel, com aquele olhar de quem nunca entendeu nada, mas finge que tem profundidade. Onde você pensa que vai com essa sacola? Para onde eu quiser. O que importa é que é para bem longe daqui. Ele segurou no meu braço. Não com força, mas com aquela pose de quem acha que ainda tem direito. Você não pode sair assim. Minha mãe tá doente, Almerinda. A casa tá precisando de você agora. Ah, minha filha, a casa precisando de mim. Depois de anos me tratando como pano de chão, agora a urgência era ter minha presença. Olhei bem para a cara dele, me soltei com calma e falei do jeito que só uma mulher esgotada consegue. Cuidar de vaca eu não cuido. Se ela tá doente, chama o veterinário. Ou melhor, que ela cuide de si do mesmo jeito que mandava eu me virar quando mal conseguia levantar da cama. Ele empalideceu, ficou ali, parado, feito poste com fiação solta, os olhos arregalados, sem saber se brigava ou pedia desculpa. Só conseguiu balbuciar. Você não pode me deixar agora. E eu, sem hesitar, eu já te deixei faz tempo, Otoniel. Só faltava sair pela porta. Falei alto, com gosto, com cada sílaba carregada da dor de anos de humilhação. A briga ecoou pela casa. A sogra ouviu, claro. Gritou meu nome lá do quarto com aquela voz de corvo ferido. Almerinda, vem aqui. A gente precisa conversar. Conversa. Depois de tudo, ainda queria conversar. Conversa é o que se tem com quem respeita, com quem ama, com gente. Na sala, ninguém apareceu. As cunhadas se enfiaram nos quartos, feito lagartixa, com medo de vassoura. O sogro, aquele poste decorativo, fingiu que estava dormindo. Só o barulho do relógio da parede fazia companhia à minha decisão. Passei por Otoniel, sem olhar para trás, a mala pequena, batendo no quadril, as costas retas, o coração batendo tão alto que parecia tambor de desfile. A velha gritou de novo, dessa vez a voz mais fraca. Engraçado, quando me xingava, berrava com força, mas quando precisava, murmurava como quem teme ser ignorada, pois foi ignorada, com gosto. Destranquei o portão com a mesma chave que já foi símbolo de prisão. Empurrei com vontade, e quando dei o primeiro passo para fora, senti o chão debaixo dos pés mudar. Era o mesmo cimento de sempre, mas agora era solo meu caminho, minha escolha. Na rua, o mundo seguia normal. Criança brincando, padeiro entregando pão, vizinha varrendo a calçada. Ninguém sabia que ali, naquele exato instante, uma mulher tinha acabado de nascer de novo, sem batismo, sem festa, sem testemunha, mas inteira, finalmente. Segui andando. Não sabia para onde ia, só sabia que não ia mais voltar. Na casa que me consumiu aos poucos, que tentou me calar com chá e desprezo, agora ficava para trás, como um capítulo fechado à força. O que viria depois, eu ainda não sabia, mas não me assustava mais, porque pior que aquela casa, só mesmo continuar ali, fingindo que ainda dava para ser feliz com gente que só queria te ver de joelhos. Voltar para a casa da mãe, depois de sair arrastando o que restava da alma, não é fácil, minha filha, mas eu precisava, nem que fosse só para dizer que sobrevivi, que ainda respirava, que tinha saído daquele chiqueiro com os 2 pés firmes no chão e sem pedir licença para ninguém. Eu precisava ver o rosto dela, ouvir a voz doce da única mulher que nunca me virou as costas, mesmo quando eu achei que já não era mais digna de carinho. A casa era a mesma, a cerca de madeira um pouco mais torta, o pano de prato no varal, o cheiro de café misturado com bolo de fubá. Parecia que o tempo ali dentro andava mais devagar,
como se o mundo lá fora não tivesse conseguido enfiar suas garras naquele cantinho de aconchego. Bati palmas, um nó na garganta. A porta abriu com aquele barulhinho conhecido. E lá estava ela, minha mãe, Dona Clarice, com a cara que mistura susto, alegria e medo. Um silêncio pesado caiu por um segundo e depois ela me puxou para dentro como se eu fosse uma criança que voltou da escola depois de anos. Minha filha, o que aconteceu com você? Sentei à mesa, tirei o chinelo, tomei fôlego e contei tudo, cada detalhe. Desde o primeiro chá que me deu enjoo até o último grito da velha gritando meu nome enquanto eu saía pelo portão. Falei das humilhações, das portas trancadas, do desprezo escondido em forma de conselho, da covardia do Otoniel. Não deixei nada de fora. Ela ouviu sem me interromper. Só apertava o pano da mão, como quem queria espremer a raiva em silêncio. Quando terminei, ela só disse: "Graças a Deus, você teve coragem de sair. Estava esperando o dia em que você ia voltar com esse olhar, o olhar de quem acordou." E eu chorei, não de tristeza, de alívio. Depois de um tempo, ela se levantou, foi até o quarto, abriu uma caixa de sapato embaixo da cama e voltou com um maço de notas enrolado num pano velho. "Isso aqui é pouco, mas é o que eu e seu pai conseguimos guardar ao longo dos anos. Era para uma emergência. E hoje, minha filha, você é a nossa emergência." Tentei recusar, ela insistiu. Disse que dinheiro nenhum valia mais do que me ver viva, inteira, longe daquela gente doente. Que esse era o maior investimento que ela podia fazer. Apostar na minha liberdade. Abracei forte, agradeci, mas fui firme. "Mãe, eu não posso ficar aqui. Já basta o falatório que vai surgir por eu ter saído de casa. Imagina se souberem que voltei pro colo dos pais? O povo não perdoa a mulher separada. Vão dizer que fui um fracasso, que dei trabalho. E o Otacílio ainda nem casou. Não quero estragar a chance dele arranjar uma moça decente." Ela tentou argumentar, mas sabia que minha cabeça já estava feita. "Eu tô bem, mãe, agora tô. Sei que vai doer, sei que vai ser difícil, mas eu vou dar conta. Só precisava passar aqui para te olhar nos olhos e dizer que tô viva e que a culpa não foi minha." Na porta encontrei meu irmão, Otacílio, já mais homem, mais sério, mas com o mesmo olhar de menino que um dia prometeu me proteger de tudo. Quando me viu, não falou nada. Só me abraçou, forte, sem pressa, como quem dizia: "Você venceu, irmão." E isso bastava. Antes de sair, perguntei pelo meu pai. Ela respondeu com um suspiro: "Melhor ele nem estar aqui. Se ouvisse metade do que você me contou, pegava aquele facão velho dele e ia até lá fazer justiça com as próprias mãos. E a gente já perdeu demais para arrumar confusão." Dei um último beijo na testa da minha mãe, apertei o dinheiro no bolso, respirei fundo e saí. O mundo lá fora não tinha mudado. Ainda era o mesmo. As ruas, as pessoas, o vento batendo seco no rosto, mas eu, por dentro, era outra. Agora eu era Almerinda, não mais a esposa do Otoniel, nem a nora da bruxa, nem a coitada que aguentou calada. Agora eu era só eu, pela primeira vez. Não sei explicar direito a sensação, aquele misto de medo e alívio feito quando a gente escapa de um tombo feio, rala o joelho, mas sabe que podia ter quebrado o pescoço. Era isso. Eu estava com o joelho ralado da vida, mas viva, inteira, pela primeira vez em muito tempo, com o direito de escolher aonde ir, sem pedir bênção para a sogra, nem permissão para o traste do marido. Saí da casa dos meus pais no dia seguinte, coração apertado, mas firme. Peguei o dinheirinho que minha mãe me deu, amarrei num paninho, botei dentro da blusa e fui bater perna atrás de um lugar para chamar de meu. Não precisava de muito. Só queria um cantinho onde eu pudesse dormir sem medo da chave girando do lado de fora da porta. Achei o quartinho numa pensão no fim da rua de trás da igreja. A dona era uma mulher miúda, azeda, que me olhou de cima a baixo e disse: "Não aceito homem entrando aqui, viu?" Sorri.
Falei que homem era a última coisa que eu queria ver pela frente. Ela riu, me deu as chaves. E assim, eu estava morando sozinha. O quarto era pequeno, 2 paredes descascadas, uma cama que fazia barulho, até se você respirasse forte, e um espelho rachado na ponta do armário. O colchão era mais fino que o respeito do Otoniel, mas tinha uma janela. Ah, a janela. Nunca pensei que um pedaço de vidro com vista para uma calçada mal varrida pudesse me dar tanta paz. Pela primeira vez, pude abrir, fechar, gritar, chorar, rir, sem ninguém olhando torto. A primeira noite foi difícil, não pela cama, nem pelo quarto, mas porque o silêncio assusta. Depois de tanto tempo vivendo no barulho da cobrança, no zum 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 das críticas, o silêncio parecia grito. Deitei, olhei para o teto de madeira e pensei, e agora? Não tinha mais sogra para criticar minha comida, nem marido para dizer que minha voz era alta demais. Só eu e minha respiração. Achei que ia chorar, mas dormi, como pedra, como se o corpo dissesse, agora sim, posso descansar. No dia seguinte, fui atrás de emprego. Já sabia que ia ser difícil. Mulher separada, sem estudo, com fama de rebelde, não arruma coisa fácil em cidade pequena. Bati em porta de padaria, loja, até a escola, nada. Uma dona de salão chegou a dizer, se fosse casada, até dava para te ensinar alguma coisa, mas nessas condições, como se eu fosse um tomate amassado. Voltei para a pensão com os pés doendo e a dignidade escorregando. A dona da casa me ofereceu um café requentado. Aceitei. Estava frio, amargo, mas pelo menos não tinha veneno escondido. E isso já era avanço. Comecei a ajudar na própria pensão. Lavava banheiro, arrumava os quartos, limpava chão com escova de dente. A mulher me pagava uma mixaria, mas pagava. E nunca me olhou com pena, disse que eu era rápida, caprichosa. Aquilo me deu um quentinho, pequeno, mas deu. Comprei um sabonetinho perfumado, um batom novo, de farmácia, uma escova de cabelo, coisinhas bobas que eu não podia comprar enquanto era esposa. Engraçado, né? Casada, eu não podia gastar nem com uma pasta de dente melhor. Sozinha, com um salário de miséria, consegui montar uma caixinha só minha, com creme, espelho, um grampo de flor. O luxo da liberdade mora nos detalhes. De noite voltava para o meu quarto, acendia a lâmpada fraca, me olhava no espelho rachado e dizia, vai passar, tá doendo, mas vai passar. E passava. Aos poucos, cada prato que eu lavava era um peso a menos nas costas. Cada balde que eu carregava era uma lembrança do que eu não queria mais viver. A cidade inteira cochichava. Ah, isso cochichava. Ela largou o marido, meteu o pé, tá morando sozinha. Algumas diziam com horror, outras com inveja. Mas eu andava com o queixo alto, porque quem aguentou porta trancada, sogra venenosa e marido mudo, aguenta fofoca de beata frustrada. Uma tarde vi de longe o Otacílio. Tava com uma moça bonita de vestido claro. Eles se olharam, sorriram. Meu coração apertou, não de ciúme, mas de medo. Medo que ele caísse na mesma armadilha que eu. Mas respirei fundo. Ele tinha minha mãe por perto. E ela, agora, sabia que não bastava ensinar a cozinhar. Tinha que ensinar a dizer não. A pensão virou minha trincheira, meu palco, meu templo. Comecei a escrever, voltei a costurar uns panos, a inventar receita. A vida, mesmo torta, estava voltando a me reconhecer. A vida já estava com cara de minha. O quarto, pequeno, mas acolhedor, cheirava a sabonete barato e liberdade. A cama parou de ranger, talvez por costume, talvez porque a alma tinha sossegado. Comecei a juntar uns trocados, nada grandioso, mas o suficiente para comprar pão fresco e um sabonete com cheiro de lavanda em vez daquele de enxofre da casa da sogra. Estava bordando umas flores num pano de prato quando escutei a batida. 2 batidas secas, impacientes, daquelas que já chegam dizendo, abro ou arrombo. Fui até a porta sem pressa, enxugando as mãos no avental. Abri, e lá estava ele,
Otoniel, com cara de quem esqueceu onde ficava a coluna vertebral, segurando uma mala remendada e uma expressão que tentava misturar arrependimento com pose de homem bom. Só não contava com a luz da minha liberdade batendo direto na cara dele. "Posso entrar?" perguntou como se fosse um vizinho pedindo açúcar. "Pode", respondi com um sorriso torto. "Mas só se for para ouvir, porque falar hoje é comigo." Entrou, se arrastou até a cadeira, como quem estava carregando a própria covardia nos ombros. Eu permaneci de pé, porque quem passa anos ajoelhada não tem mais vontade de sentar na frente de quem não vale um tamborete. "Almerinda, eu vim pedir desculpas. Tanta coisa aconteceu. A mãe morreu há 2 semanas. Olhei bem nos olhos dele, vi tristeza, mas não pela velha, pela situação, pela perda do que ele achava que ainda podia controlar. "Morreu?" perguntei seca. "Sim, dormiu e não acordou. Deve ter sido o chá errado, né?" Ele baixou os olhos, não riu, não reagiu. Estava ali como se esperasse que eu me jogasse nos braços dele num acesso de bondade. Como se anos de porta trancada, desprezo velado e ausência emocional pudessem ser apagados com um suspiro e um "vem cá". "Mas eu não sou dessas." "O que você quer, Otoniel?" Ele respirou fundo. "Voltar? Começar de novo? Agora somos só eu e você." Aprendi. Mudei. Eu ri. Um riso que parecia facada no meio da pose dele. "Você mudou? Depois que a tua mãezinha morreu? Que conveniente." Tentei não explodir, mas meu corpo já estava cansado de segurar a explosão. "Você ficou parado enquanto aquela mulher me matava em prestações. Você viu minha saúde indo embora, meu sorriso apagando e não moveu um dedo. Agora aparece com mala e cara de coitado, querendo recomeçar. Vai plantar batata, Otoniel. Vai lavar a alma antes de me procurar." Ele tentou rebater, dizer que o tempo cura, que o amor supera. "O tempo cura, sim", cortei, "mas ele também mostra quem a gente nunca deveria ter deixado entrar na nossa vida. E amor, Otoniel. Amor não sobrevive trancado num quarto sem janela." Levantei a mão e apontei para a porta. "A saída continua no mesmo lugar, e o mundo está cheio de gente burra o suficiente para te dar mais uma chance. Eu é que não sou mais." Ele ficou mais uns segundos ali, parado, a mala na mão, o orgulho ferido e nenhuma desculpa que colasse. Saiu sem dizer mais nada. Fechei a porta devagar, tranquei, encostei a testa na madeira e respirei fundo. Não chorei, nem comemorei. Só senti um silêncio bom, um silêncio que não pesa, que não sufoca. Depois fui até a janela, abri. O vento entrou, bagunçou minha franja, sorri. No fundo do armário, achei o batom vermelho que comprei com o primeiro salário. Passei nos lábios, olhei no espelho e me vi, finalmente, com cicatriz, com ruga, mas inteira. Nunca mais soube de Otoniel. Dizem que voltou para a cidade, que anda triste, que vive lembrando de mim. Problema dele. Eu sigo, costurando pano, decorando bolinho, rindo de piada besta, olhando a rua passar sem precisar me esconder. Liberdade, minha filha, é isso. Poder abrir a janela sem medo de ninguém trancar a porta atrás de você. Depois de uns meses vivendo sozinha naquele quartinho da pensão, o povo da cidade já tinha arrumado assunto novo. O escândalo da separação esfriou. Já nem rendia fofoca no banco da praça. As beatas que antes cochichavam, ela largou o marido, agora só lembravam de uma coisa, do Otoniel. Aquele ali é o filhinho da mamãe, diziam rindo. E eu nem sei se ele arrumou outra, nem quero saber. Para mim, ele ficou no passado, lá no fundo do armário das coisas que a gente doa para nunca mais voltar a buscar. A vida seguiu, devagar, como costura de ponto firme. Trabalhei feito mula, bordava de dia, costurava de noite, fiz enxoval para filha de político, pano de prato para recém-casada, consertei calça de criança sapeca. O pouco que ganhava, guardava com carinho, igual segredo bom. Depois de uns anos naquela pensão, eu consegui juntar o suficiente para dar um passo maior. Fui até a dona, que apesar do jeitinho azedo,
foi minha salvação naquela época e agradeci com alma. A senhora me deu abrigo quando ninguém queria nem me dar bom dia. Mas agora preciso de um canto só meu, um lugar sem gente batendo porta, sem fila pro fogão, sem toalha de desconhecido no varal. Ela entendeu, me abraçou, sem drama, sem lágrima, e lá fui eu. Aluguei um apartamentinho miúdo, mas charmoso, janelinha para rua, parede clara, pia só minha, um luxo. Foi lá que vi ele pela primeira vez. O moço do apartamento da frente, alto, moreno, bonito de doer, o tipo de beleza que dá até vergonha de encarar. Meu coração deu uma sacudida, mas logo puxei ele de volta pro cofre. Depois de tudo que passei, homem bonito virou sinônimo de alerta. Mas o danado era esperto, desses que não empurram porta, mas batem com jeitinho. Começou com um bom dia demorado. Depois, carregava minhas sacolas do mercado. Um dia, se ofereceu para consertar uma torneira. Outro perguntou se eu precisava de ajuda para carregar o botijão. Sempre com aquele sorriso torto e um respeito que eu achava que nem existia mais. Fui deixando ele entrar aos poucos. Cada gesto sincero era como destrancar mais um pedacinho do cofre. E quando vi, já era tarde, meu coração estava sentado no sofá da sala, tomando café com ele. Um dia, perguntei o que ele sabia de mim. Ele respondeu, nada, e prefiro conhecer pela sua boca, não pela dos outros. Ali eu soube, era diferente. Não comparava, não controlava, não impunha. Não era grosso, nem violento, nem frouxo como o ex. Era homem de verdade, presente, firme, mas sem pisar nos sentimentos alheios. Começamos a namorar. Conheceu minha família e minha mãe, que nunca gostou de ninguém de primeira, adorou ele. O Otacílio, então, virou fã e contou do nada numa roda de café. O dia que ele falou da minha irmã na rua, eu dei um soco bem no meio do beiço dele. Nunca mais abriu a boca. Meu marido, porque sim, virou meu marido, sorriu e disse, fez foi pouco. Devia ter socado de novo, só por garantia. Casei de novo, mas dessa vez com vontade. Vestido simples, sorriso largo, olhar seguro. Logo fomos morar numa casa nossa. Ele comprou com gosto, quis me dar um lar de verdade. A primeira coisa que fiz foi pendurar cortina nova e espalhar cheiro de bolo na cozinha. Aquela casa virou o lar que eu sonhei desde menina. Tivemos 5 filhos, 5, cada um mais teimoso que o outro, mas cheios de amor. Cresceram vendo o que é carinho, respeito, cuidado. E eu, quando viraram homens feitos, disse para todos, amor bom não prende. Amor bom é o que não te tranca em quarto sem janela. Quando se casaram, fiz questão de ser a sogra que eu sonhei ter. Nunca me intrometi em nada. Nunca mandei indireta. Se chegavam cansadas, eu botava café. Se tinha um bebê chorando, eu pegava no colo. Sempre disse que minhas noras eram as filhas que não tive, e não era da boca para fora, era de alma. Hoje, a casa vive cheia, netos correndo, risada solta, panela borbulhando. Meu marido ainda está comigo, velho, com as costas doídas e memória às vezes falhando, mas com o coração inteiro. Me olha como se eu fosse a única mulher do mundo. E eu nunca amei tanto alguém como amo ele. Vivemos entre dor nas juntas e amor no peito. E mesmo com os ossos rangendo e a vista embaraçando, ainda agradeço todo dia por ter saído daquela casa antes de virar pó. Se você me ouviu até aqui, obrigada. E se algum dia a vida te fizer pensar que é tarde demais para recomeçar, lembra da Almerinda, que saiu de um quarto sem janela para uma casa cheia de sol, risada e cheiro de bolo fresco. E se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e me dizer nos comentários se vocês já passaram alguma coisa com alguma sogra bruxa de vocês, como aconteceu comigo, porque te contar, viu? Tem mulher que é maluca mesmo.